pessoal, vamos lá dar continuidade aos conteúdos que a gente já vinha trabalhando em sala de aula, ok? Vamos torcer para que nós retomemos logo as aulas presenciais, mas enquanto isso vamos tentar tornar o mais didático possível esse contato que nós teremos através das nossas videoaulas, tá bom? Coloquei aqui para vocês barroco. Vamos começar, pessoal, entendendo que o barroco ele é conhecido também como seiscentismo, porque ele está acontecendo no período de 1600 e alguma coisa, assim como a gente trabalhou anteriormente o quinhentismo, bacana? Outra coisa, pessoal, no slide aqui eu coloquei uma pequena informação para vocês sobre a palavra barroco. Observe aí que barroco deriva do termo barroco, que significa uma pérola de superfície irregular. E eu quero que vocês entendam que essa nomenclatura tem a ver com a própria característica do barroco. Por quê? Para os clássicos, o padrão de beleza são os padrões de simetria. E o barroco, ele rompe com esses padrões de simetria, por ser considerado uma arte extravagante, que valoriza os excessos, e por muitos considerado uma arte de mau gosto. Agora, para quem? Para quem segue os padrões clássicos. A partir desse entendimento, eu quero que você acompanhe essa linha do tempo que eu coloquei aqui para vocês. Olha, se o barroco ele vem logo após o classicismo, e é natural que sempre que surge uma escola literária, ela venha negar a anterior. Então, para os clássicos, para quem tinha um pensamento pautado nos ideais clássicos, o barroco é uma arte extravagante, feia, de mau gosto. Daí eles utilizaram a expressão barreco, que quer dizer uma pérola de superfície irregular que rompe com os padrões de harmonia, de simetria e de equilíbrio que eram cultuados pelos clássicos. Então, vamos começar percebendo isso aqui. Se o classicismo é uma retomada da antiguidade clássica, o barroco nega os valores do classicismo e retoma os valores da Idade Média, ok? E a gente vai entender também, pessoal, que eu coloquei aqui uma imagem de Aleijadinho, coloquei aqui uma imagem do mestre Ataíde, que são representantes do barroco nas artes plásticas brasileiras, para que você saiba que essa temática religiosa desenvolvida é a temática que será trabalhada também no barroco, porque o barroco retoma os valores da Idade Média e é uma arte que está a serviço da igreja, ok? Acompanhe aqui, nesse outro slide, eu coloquei um pequeno contexto histórico. Não tem como a gente trabalhar literatura, pessoal, sem estar percebendo o que está acontecendo naquele contexto histórico. Então, observe aqui que nós temos a unificação da Península Ibérica, ou seja, Portugal sob domínio espanhol. Coloquei aqui a crise na Igreja Católica, crise essa que começa desde o período humanista, onde nós temos uma valorização do pensamento racional, antropocêntrico, que vai se acentuar no classicismo, quando nós temos a Reforma Protestante. Então, eu coloquei aqui para vocês que houve uma crise na Igreja Católica, aí nós tivemos a Reforma Protestante, com isso a Igreja perde poder, perde fiéis, e nós temos uma espécie de valorização desse pensamento racional. O homem começa a questionar. E o homem começa a perceber que certas verdades que a igreja colocou como absoluta até certo ponto, elas começam a cair por terra. Então o homem começa a perceber que certos valores que eram cultuados na antiguidade clássica passam a ser modelos interessantes de serem imitados. Na verdade, o classicismo é um momento em que se buscou imitar os valores da antiguidade clássica. Então, o homem daquele período começa a pensar assim: a única certeza que eu tenho é do que está acontecendo agora. Eu não sei se vai ter algo pós-morte. Eu não sei se quando eu morrer realmente vai ter um paraíso como a igreja afirma. E eles vão retomar valores como, por exemplo, o carpe diem da poesia de Horácio, onde se prega o quê? Que aproveite-se o momento presente. Então, a certeza que eu tenho é do agora. Então, eu tenho que aproveitar. E aí o homem começa a romper com os valores religiosos para valorizar mais valores mundanos. Com a Reforma Protestante, essa perda de poder da igreja, o homem ganha mais força nesse sentido. E é lógico que a igreja não ia ficar assistindo isso sem fazer nada de braços cruzados. Então, o que foi que houve? Aqui, ó, em 1545, houve o Concílio de Trento, que foi uma reunião da cúpula da Igreja Católica, onde eles tomam algumas posturas, eles tomam a iniciativa para romper os efeitos da Reforma Protestante. E aí eu tenho a Contra-Reforma Católica. Para quê? Para trazer o pensamento teocêntrico, o pensamento medieval,
de volta ao centro do pensamento. Por isso eu vou ter uma retomada do pensamento teocêntrico, ok? Professor, me diga uma coisa. Uma vez que o indivíduo experimentou a liberdade, ele vai voltar àquele pensamento religioso? Por isso que a igreja reinstituiu os tribunais do Santo Ofício, que vocês conhecem também como a Santa Inquisição. Bacana? Além da criação da Companhia de Jesus, que nós vimos sua atuação no período do quinhentismo aqui no Brasil, com a busca da catequese do índio, por exemplo, uma tentativa da conquista de mais fiéis para compensar aquelas perdas que houveram com a reforma protestante. Então entendam que o barroco ele está acontecendo nesse exato momento. O barroco ele está acontecendo no período em que eu tenho a contra-reforma católica. E o barroco vai ser uma arte a serviço da Igreja Católica, que busca o quê? Reafirmar os valores religiosos, reafirmar o pensamento teocêntrico. Com isso, eu teria novamente o poderio da Igreja. Bacana? Aqui no Brasil, nós temos como centros econômicos Bahia e Pernambuco. Eu tenho nessa época o ciclo da cana-de-açúcar. E entendam uma coisa importante, o barroco no Brasil ele durou um pouquinho mais do que em outros lugares. E ele acabou pegando o início da mineração. E quando eu tenho esse início da mineração, nós temos o que nós chamamos de barroco tardio aqui no Brasil, que vai apresentar-se com maior relevância nas artes plásticas, principalmente na pintura dos tetos de igrejas, com o mestre Ataíde, e na escultura em pedra, sabão e madeira, do mestre Aleijadinho, ok? Eu coloquei uma explicação aqui para que vocês entendam como esse conflito religioso de ideais clássicos, ideais medievais, de pensamento teocêntrico e antropocêntrico, vão influenciar no pensamento barroco. Ó. O duelo entre o elemento cristão, legado da Idade Média, e o elemento pagão, racionalista e humanista, instaurado pelo Renascimento, leva ao dualismo, às oposições e contradições que marca esse estado de conflito e tensão, oriundo do duelo entre o espírito cristão, antiterreno, teocêntrico, e o espírito secular racionalista mundano, que caracterizam a essência do espírito barroco. Então entendam isso. A marca do barroco é exatamente essa contradição. Ok? Essa presença de conflito, de pares opostos, porque o homem barroco está dividido entre aproveitar a vida na Terra enquanto homem ou salvar a sua alma e seu espírito. Entre pecar para satisfazer as necessidades do corpo e da matéria, levando uma vida terrena, ou salvar a sua alma e seu espírito, alcançando o perdão divino, para com isso alcançar o reino dos céus. Então o homem barroco ele vive esse dilema. Beleza? Por isso esse caráter contraditório da estética barroca. E a gente vai perceber isso, pessoal, nas artes plásticas. Eu coloquei aqui exemplos para vocês, para que a gente possa ter essa noção não só dentro do texto literário, até porque a prova do Enem não é uma prova só de linguagem verbal. Entende? É uma prova de linguagem, códigos e suas tecnologias. O que tem sido mais comum é você ter essa perspectiva de fundir um texto verbal com um texto não verbal numa mesma questão, para que o aluno consiga perceber esses detalhes. Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem que é muito famosa, que é o êxtase de Santa Teresa, e coloquei de um outro lado a obra do Caravaggio, A Dúvida de Tomé. Então, quero que vocês percebam uma coisa. Uma característica do barroco que se faz presente é o traço religioso, é a forte religiosidade que você consegue observar tanto na escultura do Bernini como na obra do Caravaggio. A outra é o excesso de ornamentação. Veja o excesso de dourado que você tem aqui na imagem do Bernini, beleza? Além da expressividade da emoção que fica nítido no rosto aqui, tanto do anjo quanto da santa. Observe que há um predomínio da emoção sobre a razão. Há uma riqueza de detalhe no drapeado das vestes, além dessa presença do dourado, ok? Isso é uma característica do barroco, que fica evidente na escultura. Observe aqui agora, no quadro do Caravaggio, que é a dúvida de Tomé.
Tomé, pessoal, ficou muito conhecido por ser cético, por só acreditar no que via, por ser extremamente racional. E se eu tenho nessa imagem, acompanha aqui comigo, ó, Tomé colocando o dedo na ferida de Jesus. Ou seja, ele só acreditou ao tocar. E eu tenho um dilema aqui entre fé e razão, que é típico do homem barroco. Observe que, além disso, se eu tenho ele tocando a ferida de Cristo, que se mostra aberta, eu tenho um aspecto cruel, grotesco, sangrento, doloroso, que corresponde a uma outra característica do barroco, que é o feísmo. Observe também o jogo de claro e escuro, de luz e sombra, que serve para marcar também essa contradição do barroco. Observe a expressividade da emoção no rosto das personagens, a disposição em diagonal dos elementos, que também é uma característica do barroco, sem falar no que está evidente em ambos, que é o caráter religioso, ok? Então, você observa aqui a exuberância e o requinte formal. Na linguagem do barroco, eu tenho hipérboles, né? A ruptura com a sintaxe convencional, o uso de um vocabulário rebuscado. Na arquitetura, a predileção por formas retorcidas e o apreço pela abundância de detalhes ornamentais. Professor, por que esse exagero nos detalhes, na ornamentação, no dourado, no ouro que ornamentava as igrejas? É uma forma de chamar a atenção do público, de direcionar a visão do público para a igreja, para que a igreja volte a ser o centro das atenções. Isso você percebe também, por exemplo, na imagem do êxtase, aliás, aqui nessa imagem do mestre Ataíde. Se você observar, ele usa a técnica de perspectiva, dá uma ideia de profundidade. É uma forma de puxar o olhar do espectador, direcionar o olhar do espectador para o que a igreja queria naquele momento, que era a temática religiosa, ok? Então, dando continuidade, você tem aqui o antagonismo e a dualidade, que são características do barroco por conta desse conflito espiritual. No plano linguístico, a gente vai ter, através de paradoxo e antítese, oposição de ideias e de palavras. Na pintura, o jogo de luz e sombra, de claro e escuro, tá bom? Dando continuidade aqui, eu fiz uma pequena síntese para vocês das características do barroco. Então, você vai ter aqui no Brasil o barroco indo de 1601 a 1768, quando nós temos o início do arcadismo. O marco inicial é uma obra chamada Prosopopeia, de Bento Teixeira, uma obra que vai ter importância simplesmente do ponto de vista de ser o marco inicial do barroco. É uma obra de escasso valor literário, porque do ponto de vista formal é uma mera imitação de Os Lusíadas, da epopeia tradicional. Do ponto de vista de conteúdo, é o Bento Teixeira puxando o saco dos proprietários da capitania de Pernambuco por ter sido acolhido lá após fugir por ter cometido um crime. Aqui eu tenho algumas características que a gente já chegou até a comentar. Por exemplo, a primeira delas é que eu tenho uma oposição ao classicismo e uma retomada dos valores medievais. Outra é que se eu retomo os valores medievais, que são valores religiosos, eu vou ter aqui também um predomínio da emoção sobre a razão. E a principal característica do barroco, que é esse dualismo, esse bifrontismo, por conta do homem barroco estar dividido entre os valores terrenos e os valores celestes. Isso vai fazer com que o homem barroco se encontre em um conflito espiritual. Entende? Ele quer servir a duas coisas ao mesmo tempo. Eu querer seguir a duas coisas ao mesmo tempo não é problema. O problema é quando eu quero seguir a duas coisas que são opostas. E aí eu tenho essa outra característica aqui, o fusionismo, que é a tentativa de unir valores opostos. É exatamente o que vai fazer com que o barroco seja conhecido como a arte dos contrastes, ok? Que se manifesta na pintura com essa técnica chamada de chiaro escuro, ou claro e escuro, e a presença de pares opostos. Outra coisa, se o barroco é a arte do excesso de ornamentação, o que é que eu faço para ornamentar um texto literário? Eu coloco figuras de linguagem. Então, o barroco vai ter um excesso de figuras de linguagem. E aqui eu coloquei as que são mais presentes. Bacana, eu tenho aqui a presença de alegoria, de metáfora, de antítese, de paradoxo. Vamos lá. Alegoria, conjunto de metáforas. A metáfora, uma representação, uma comparação sem termo comparativo. A antítese, a oposição de palavras, o paradoxo, a oposição de ideias.
que é da natureza do barroco, o caráter contraditório, a hipérbole, que é o exagero, lembrando que o barroco também é conhecido como a arte dos exageros, por isso ser considerada de mau gosto pelos clássicos. E a presença de hipérbato, que é a inversão da ordem lógica dos termos na oração. Uma linguagem mais complicada e rebuscada, até porque corresponde ao período da criação das academias, então os poetas barrocos se envolviam em disputa entre eles mesmos, de quem apresentava uma linguagem mais engenhosa, mais trabalhosa, que desse mais dificuldade de leitura. Para eles, falar bonito era falar difícil. Quem tivesse um raciocínio mais engenhoso, né, mais complicado, acabava se tornando mais interessante para eles. Eles não escreviam para o leitor, eles escreviam preocupados com outros poetas que os fossem ler. Valorização da forma, da perfeição formal, desapego ao contexto histórico e social. Professor, mas o Gregório de Matos não fez uma poesia social? A poesia social dele não critica o que estava acontecendo no período? Sim, mas aquilo é uma característica do Gregório de Matos e não do barroco. É um traço próprio do Gregório de Matos, beleza? Mas o barroco ele se volta mais para as questões religiosas, deixando um pouco de lado o caráter social. Aí eu tenho essa religiosidade, um misto de homem santo e pecador, uma angústia do homem barroco diante da efemeridade das coisas da vida, ou seja, o homem barroco queria que as coisas fossem duradouras, mas ele sabia que tudo era passageiro, que a própria vida era passageira. Então eu vou ter aqui a presença do carpe diem, que é essa necessidade de aproveitar o momento presente. E isso, essa consciência de que tudo na vida é fugaz e passageiro, de que a própria vida é passageira, faz com que o homem barroco apresente um forte pessimismo, por saber da sua insignificância diante dos desígnios divinos. E eu tenho aqui uma outra característica, que é feísmo, mas peço para que vocês não incorram num erro comum de achar que feísmo é a valorização do que é feio. Mas, na verdade, feísmo é essa valorização de aspectos cruéis, dolorosos, sangrentos. Bacana que para caráter artístico não significa ser feio, mas é a representação de algo grotesco, que normalmente causa uma certa repulsa, mas que não está associado ao caráter de feiura, pessoal. Entenda que para a arte isso é muito relativo, essa ideia de belo, de feio, quando eu tenho uma representação de algo que talvez não seja tão agradável, ok? Eu tenho aqui ainda dois estilos que são importantíssimos, o cultismo e o conceptismo. Cultismo, conhecido também como gongorismo, porque teve como principal representante o espanhol Luís Góngora. E tenho também o conceptismo, conhecido como quevedismo, por ter como principal representante Francisco Quevedo. Quero que você faça essa distinção. Cultismo, oposição de palavras, conceptismo, oposição de ideias. Cultismo, valorização da forma, conceptismo, valorização do conteúdo. No cultismo, como eu prezo por uma linguagem mais complicada e rebuscada, eu tenho termos cultos, preciosismo vocabular, uma linguagem mais ornamentada, fazendo um apelo sensorial. Caráter descritivo e mais presente no texto poético. Já o conceptismo vai preferir uma linguagem mais concisa, vai valorizar o conteúdo e, consequentemente, um jogo de argumentação lógica, vai se preocupar mais com a persuasão racional e é mais comum no texto em prosa. E aqui no Brasil nós tivemos um autor de origem portuguesa, mas que figura tanto no barroco português como brasileiro, que é o Padre Antônio Vieira, que foi o grande nome da prosa conceptista no barroco brasileiro. A José? Tá com 19. Já. Não tem problema não, finaliza. Posso ser tomada aqui que tu vai cortar, né? É. Ok, galera, então é o mínimo que você precisa saber das características do barroco. E aqui no Brasil nós vamos ter dois grandes autores, um na prosa e um na poesia. Eu tenho aqui o primeiro poeta genuinamente brasileiro, que é o Gregório de Matos Guerra, que vai apresentar uma poesia satírica, que é a pela qual ele ficou mais conhecido, pela qual ele foi expulso da Bahia, depois foi mandado embora do Brasil, voltou ao Brasil, mas nunca mais à Bahia, ficou em Pernambuco, recebeu a alcunha de Boca do Inferno, porque falava mal de tudo e de todos. Mas ele não produziu só poesia satírica, ele produziu também uma poesia lírica.
E dentro da poesia lírica, ele fez uma poesia lírico-amorosa, onde ele mostra a mulher como um misto de santa e tentadora, uma poesia lírico-religiosa, onde ele mostra esse homem dividido entre o pecado e o perdão, e ele também apresenta uma poesia lírico-filosófica, onde ele apresenta toda essa angústia do homem barroco diante da efemeridade das coisas da vida. Atentem, pessoal, que a poesia do Gregório de Matos, ela também apresenta uma vertente erótica ou feminina, bacana? E eu tenho na prosa o padre Antônio Vieira, que escreveu sermões, pelo qual ficou notabilizado, sermões numa linguagem que valoriza o conceptismo e critica o cultismo, onde ele pegava trechos do Evangelho e adaptava essas passagens da Bíblia à realidade de sua época, em textos de caráter doutrinário, moralizante e discutindo, inclusive, os problemas que eram mais comuns naquele período. Então, os dois grandes autores da literatura barroca no Brasil, Padre Antônio Vieira e o poeta Gregório de Matos. E nós temos os dois grandes autores das artes plásticas, Antônio Francisco Lisboa, aleijadinho, na escultura em pedra, sabão e madeira, e o mestre Ataíde, na pintura dos tetos das igrejas. Isso representa um barroco tardio, ou barroco mineiro, como é chamado, onde a gente já começa a perceber as marcas também do rococó. Galera, era o que eu tinha a falar para vocês sobre o barroco. A gente irá aprofundar mais a partir das listas que serão enviadas para que vocês respondam e numa próxima oportunidade a gente venha a tirar essas dúvidas. Um abraço e até a próxima.